O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra 2 senadores e 5 deputados federais por fake news. Os parlamentares associaram Dino ao crime organizado. Na semana passada, Dino foi a um encontro com lideranças no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Depois da visita, parlamentares divulgaram críticas por Dino ter ido ao local com poucos seguranças. O deputado Eduardo Bolsonaro disse na tribuna da Câmara que tudo foi armado com tráfico de drogas. Na denúncia ao STF, o ministro alega que as postagens foram feitas com maldosa intenção de ferir a honra, bem como praticar racismo, discriminar e colocar à margem camadas menos abastadas da sociedade. Em entrevista à CNN, Dino também afirmou que não precisa de aparatos grandes de segurança para visitar comunidades. Hélio Beltrão, você acha que é para isso? Quer dizer, a gente debateu aqui a fala do Eduardo Bolsonaro, inclusive exibimos o vídeo dias atrás. Agora, você acha que tem consistência esse pedido do Dino e que o Eduardo Bolsonaro deve ser alvo aí de uma punição por parte do STF? Acho que não, Felipe. Eu não acho correto ir ao STF no âmbito daquele inquérito das fake news para tentar calar um parlamentar, porque está fazendo uma crítica. Veja, eu não me lembro exatamente o teor. Eu me lembro de suspeitas. Como foi que você, ministro, chegou? Explica essa história de você chegar lá sem segurança, etc. Eu não me lembro de haver uma acusação direta, tem uma ligação com o tráfico de drogas, etc. E eu acho, Felipe, eu não sei como é que funciona por causa da questão do foro privilegiado, mas o certo seria o Flávio Dino, se não está contente, acha que é uma calúnia, vai para a justiça e alega calúnia e vê se consegue vencer. Então, na minha opinião, se está usando o Supremo Tribunal Federal como uma forma de calar pessoas que estão fazendo questionamentos que são parte da política. Eu não concordo nada que ele tenha nada com droga, com traficante, tanto que eu disse aqui, ele foi convidado por uma ONG, o Flávio Dino, foi convidado por uma ONG para estar lá, não tem nada a ver. Mas eu acho que a crítica, o questionamento político, explica aí, como é que você foi, sem segurança, quem fez esse troço? Ué, explique-se, fala lá, fui convidado por uma ONG, fui lá palestrar, não tem problema algum. Mas eu acho que faz parte do debate político. Usar o STF para calar políticos, eu acho errado. Assim, independentemente da avaliação aqui de cada um, me parece que o Eduardo é sempre um tonzinho mais acima, né, Joel? Tudo armado ali, não é aquele simples questionamento com uma interrogação. Cada um, é lógico, vai avaliar se isso pode ser punido na esfera penal ou não, se a iniciativa do Dino está correta. Agora, que há ilação naquela declaração do Eduardo, Ele quase não podia ter sido mais direto, né? Abro aspas para o Eduardo Bolsonaro. Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré e a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, com 2 carros. Ele chegou ali com 2 carrinhos, ou seja, estava tudo armado com o tráfico de drogas. Pode chegar que está na boa. Será que ele vai pedir o recadastramento da arma do vagabundo? Não, ele vai lá dar segurança. Estava afirmando com todas as letras a ligação do ministro com o crime organizado, com o tráfico de drogas. Hélio, eu não sei também o caminho aí qual é, mas acabou, né? Acabou isso. E isso é o nível da política nacional? Acusando sem prova nenhuma de ligação com o tráfico de drogas? É isso que é fazer oposição nesse país? Essa falta de responsabilidade, essa falta de respeito, essa falta de decoro mínima? Um dos deputados mais bem votados do país, uma das pessoas que mais tem expressão, cuja fala ecoa por multidões, vem com um discurso mentiroso, sem prova nenhuma, que responda na justiça, então. Isso, vai para a calúnia, não usa o STF para calar um parlamentar. Pode ser. Olha, é uma ilação descabida, ele não tem prova nenhuma do que ele está falando, é reincidente. Porque a gente pode lembrar na campanha do episódio do boné lá do Lula, que o Lula com usou. Boné CPX, que é a abreviação de complexo. E assim, para completar a história, né, de você atacar a honra do Flávio Dino, do Lula, etc., essa criminalização da comunidade da favela. Preconceituosa, né? É preconceituosa, é uma coisa assim. Então, o político ninguém pode andar dentro da favela. Essa é uma comunidade absolutamente criminosa. A gente sabe de todos os problemas de violência que tem, da dificuldade do Estado de atuar ali. Isso é um problema gravíssimo dentro do Brasil. Agora, é uma criminalização do pobre
E assim, esse pessoal, incluindo esses bolsonaristas mais radicais, eles têm muita dificuldade de enxergar isso politicamente, de respeitar essas pessoas. A única coisa que é comum a gente ouvir, e eu não estou dizendo aqui que tenha acontecido isso, mas é comum a gente ouvir, olha, não entre naquela favela sem ter uma permissão de quem, das milícias que estão ali, de quem está tomando conta daquela segurança. Isso é comum, né? Então, na fala do Eduardo Bolsonaro, você pode entender, se eu quisesse ser advogado dele, que não é meu ponto aqui, mas você pode entender o seguinte, ele está dizendo, você combinou então isso? Alguém te deu autorização? O pessoal lá da milícia e o pessoal que faz a segurança permitiu que você viesse? Que é uma tolice, na minha opinião, porque ele foi convidado por uma ONG numa missão oficial. Se você está convidado por alguém lá dentro, você entra, pelo que eu saiba. Não precisa ter acordo nenhum com tráfico de drogas, nada disso. Não é acordo, mas se entrar... Você é convidado pela ONG. Se entrar num lugar perigoso, que você sabe que tem milícias e traficantes, sem você estar avisado, sem pedir permissão para alguém, é uma coisa complicada no Brasil. Mas é um problema de Estado, né, Hélio? Porque o Complexo da Maré abriga 140 mil pessoas. Aí você dizer que você não pode ir... Aí eu caí, né? Não, a gente está te ouvindo. Voltou. Pode continuar, Gabriela. Voltei. Pode continuar, Gabriela. Posso? Então tá bom. Então, o Complexo da Maré abriga 140 mil pessoas. Então, você presumir que ninguém pode entrar no complexo, senão vai ser pego pelo tráfico, então é ausência total de Estado, né? Porque é uma comunidade com pessoas que têm, inclusive, tem emprego gerado lá dentro, tem trabalho, tem comércio, né? Tem escolas, lógico, falta muita assistência, falta saneamento básico, falta a presença do Estado, mas é praticamente uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? E é importante também destacar que essa ida do Flávio Dino foi também no sentido de cumprir uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já condenou o Brasil em 94, no caso da favela Nova Brasília, né? Depois houve reincidência no caso do Jacarezinho, em 2021, de violência policial contra os moradores desses complexos. E agora há uma denúncia que foi feita, eu até anotei aqui para não esquecer, que foi feita pela ONG das Redes da Maré, de novamente violência policial e ataque, né, contra os moradores. Lógico, como o Hélio disse, existe o tráfico, existem milícias ali, mas a forma como a polícia vem abordando, né, perseguindo esses criminosos, acaba atingindo também os moradores. Então, segundo o relatório, queria aproveitar a oportunidade aqui para divulgar só uma parte dele. Ocorreram 27 operações policiais e 8 confrontos entre grupos criminosos rivais na Maré ao longo de 2022. E por causa desses episódios, as escolas do conjunto de favelas ficaram 15 dias fechadas, enquanto as unidades de saúde pararam por 19 dias. E dos 39 mortos com uso de armas de fogo, 38 eram homens, uma mulher, 19 eram pretos, 9 pardos, 7 brancos e 4 não se identificou a raça. Mas aí você vê também que essas pessoas mortas nas operações policiais eram majoritariamente pessoas pretas, negras e pardas. Então, assim, a ida do ministro é importante para cumprir a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos e para cumprir política pública. Ele precisa ver o que está acontecendo, precisa ouvir a comunidade e pensar como resolver esse problema da criminalidade que é cometida por poucas pessoas e está atingindo ali um grupo enorme de trabalhadores que movimentam a cidade do Rio de Janeiro, né? Que geram ali, que movimentam a economia da cidade do Rio de Janeiro, né? Porque esses trabalhadores descem todo dia do complexo lá para o Leblon, para Ipanema, para servir o pessoal que está andando de carro blindado, né? Então a gente não pode se omitir com relação a isso. E essa questão da divulgação das fake news pelos deputados, nesse caso, eu acho que são piores do que quando são fake news somente contra um político, porque não foram fake news que atingiram pessoalmente o ministro Flávio Dino, mas que atingiram um corpo de pessoas, que atingiram a dignidade e os direitos humanos dessas pessoas, quando eles prejulgam que qualquer pessoa favelada tem que ser considerada criminosa. Eu fico revoltada só de pensar que esses deputados foram eleitos, estão fazendo do seu mandato instrumento para divulgar ódio, discurso de ódio contra pessoas pobres, pretas e faveladas.
E Raquel, só para concluir, a família Bolsonaro e os seus ativistas atacam muito a imprensa. Mas quando a gente vê uma declaração com uma ilação que é cravada assim, de uma maneira categórica, peremptória, sem qualquer tipo de dever de casa, a gente vê como não tem substância para fazer qualquer tipo de reportagem. Quer dizer, você não faz o dever de casa mínimo. Então, se ele acredita que, por exemplo, em tese ou algum sinal de uma possível relação da ONG com chefes do tráfico. Ele é deputado federal, ele pode fazer um estudo, ele pode acionar pessoas para tentar descobrir algum tipo de relação, ele pode fazer questionamentos, mas não, ele vai lá e crava sem ter os elementos mínimos para sustentar aquela afirmação. Mas isso não interessa, né, Felipe? Não interessa a realidade. O que interessa é a narrativa. Você fabrica o fato, né? Que não é um fato. Você cria ali uma história, aquilo é compartilhado milhares de vezes. Você, eventualmente, o ministro ou qualquer um que se sente atingido por esse tipo de coisa pode conseguir ali uma retratação que não vai ser compartilhada na mesma magnitude e é isso. Isso acontece à direita, à esquerda. Isso se tornou o modus operandi hoje dessa máquina que os políticos usam nas redes sociais, que incluem os blogueiros que trabalham para eles e que se fantasiam de jornalistas.